O que é a sua visão do céu? Você acredita que existe um lugar assim? Se sim, é um lugar de luz etérea e música, onde corais adoram a Deus em um cenário de beleza impressionante e arquitetura elaborada? Você imagina exibições deslumbrantes de ouro e prata, com uma variedade de inúmeras pedras preciosas? Isso é certamente verdade em certa medida, mas não é a imagem completa. Talvez você veja o céu como a superfície interna de uma grande cúpula côncava que se estende sobre toda a Terra. À medida que a borda da cúpula se aproxima do horizonte, às vezes dá a impressão de que não vai alcançar, mas nunca deixa de cobrir a Terra abaixo dela. Quase todos os habitantes da Terra têm uma certa impressão do céu. Ao contemplarmos as vastas possibilidades, precisamos ter em mente que vários termos são usados para descrever o céu. O substantivo singular céu enfatiza sua unidade geral. Outras expressões parecem se referir a seus vários aspectos ou partes. Por exemplo, os termos céus ou lugares celestiais sugerem várias regiões diferentes, todas combinadas sob o título céu. Esses lugares podem ser entregues em momentos diferentes a seres diferentes e atividades diferentes. Em 2 Coríntios 12, 2-4, Paulo escreve: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Este trecho indica que existem 3 céus no total, um imediatamente acima do outro. O mais alto é o que Paulo descreve como o terceiro céu. É o lugar do paraíso e o local de habitação pessoal de Deus, o lugar mais sagrado no universo. São passagens como esta que nos dão o conceito frequentemente associado ao céu, de pureza ou santidade. As palavras proferidas lá são tão sagradas que não podem ser repetidas fora dele. Paradeisos, paraíso, é a palavra grega para jardim e representa o jardim de Deus no céu. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que realmente se arrependeram e perseveraram na vida de fé. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão penitente que os dois estariam juntos naquele dia no paraíso. E Jesus lhe disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Quase todos os habitantes da terra têm uma impressão do céu. O livro de Apocalipse nos apresenta uma área chamada meio-céu, ou meio do céu. Até onde sei, isso descreve alguma espécie de grande área na qual diferentes tipos de seres entram e saem. Os versículos a seguir descrevem vários seres poderosos que se proclamam do meio-céu. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Apocalipse 8:13. Vi ainda outro anjo voar pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Apocalipse 14:6. Vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus. Apocalipse 19:17. A palavra grega usada para o meio-céu é mesouranema, que significa precisamente isso, o meio-céu. Isso poderia ser o segundo céu. Podemos supor finalmente que o céu visível, aquele visível à nossa visão natural, é o primeiro céu. Todos os habitantes da Terra estão familiarizados com esse céu em certo grau. E quanto aos habitantes do céu, que tipo de criaturas são eles? O nome mais comum dado a eles é anjos. A palavra anjo é derivada do substantivo grego angelos, que é a palavra padrão para mensageiro. Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do céu. No entanto, nem todos os anjos são mensageiros. Eles têm várias outras funções potenciais, independentemente de suas tarefas. São enviados por Deus para cumprir seus propósitos. No entanto, a Escritura nos informa que também existem anjos malignos enviados por Satanás para cumprir seus propósitos. Às vezes pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos na Escritura, especialmente no livro de Daniel. O fato inescapável que nos confronta é que nosso mundo,
como o conhecemos hoje, é um cenário de conflito. Além disso, esse conflito não se restringe à Terra. É também um fator vital em tudo o que acontece no céu. Os anjos enviados por Deus têm 3 tarefas principais. Primeiro, como já mencionado, são mensageiros de Deus. Em segundo lugar, são agentes de Deus enviados para proteger aqueles que podem estar em perigo. Normalmente, esses são descritos como anjos da guarda. Mateus 18:10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Neste versículo, Jesus fala de crianças que têm anjos nos céus que continuamente veem a face do Pai. Por implicação, o olhar vigilante do Pai direciona esses anjos para as crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria estão os anjos guerreiros que travam conflitos com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz e harmonia inquebrantáveis, elegância e adoração. Isso pode ser verdadeiro do terceiro céu, mas não se aplica aos 2 primeiros céus. Algumas escrituras pintam uma imagem diferente do que está acontecendo atualmente no segundo céu. Como já mencionado, às vezes é o cenário de um grande conflito entre anjos guerreiros, alguns servindo a Deus e outros a Satanás. Principalmente nas regiões celestiais, ocorre esse conflito. É também aqui que Satanás derrama um fluxo de acusações difamatórias contra os cristãos na terra que servem ao Senhor. Em Apocalipse 12:10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora veio a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ele é descrito pelo anjo como o acusador de nossos irmãos, que os acusava diante de nosso Deus dia e noite. Esta escritura continua prevendo que Satanás será lançado fora do céu. Mas até que isso aconteça, está claro que ele ainda ocupa um lugar em algum lugar dos céus e enche o ar com acusações maliciosas contra o povo de Deus. Um versículo que segue é um aviso aos habitantes da terra sobre o que podem esperar quando o diabo for finalmente lançado do céu para a terra. Portanto, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande indignação, sabendo que tem pouco tempo. Apocalipse 12:12. Esses versículos antecipam um período em que Satanás terá pouco tempo, e isso pode muito bem estar próximo, mas ainda não se cumpriu. Certamente os eventos descritos ainda não se cumpriram. Portanto, devemos ser realistas sobre as atividades atuais de Satanás. Muitos cristãos falam habitualmente como se Satanás estivesse confinado ao inferno, mas isso não é verdade. Existem 2 príncipes satânicos chamados Morte e Hades que governam no inferno, mas Satanás ele mesmo perambula livremente por todo o universo. Apocalipse 20:13. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Isso é claramente retratado em Jó 1:6-7. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor disse a Satanás: "Donde vens?" Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e de passear por ela." Muitos cristãos falam habitualmente como se Satanás estivesse confinado ao inferno, mas isso não é verdade. A principal diferença entre a terra e o céu é que este mundo foi corrompido pelo pecado, mas o céu não. O pecado do homem permeia a terra, e a glória de Deus aperfeiçoa o céu. Deus, a glória do céu, criou a terra e a deu à raça humana para cuidar e desfrutar. Em vez de obedecer às instruções de Deus sobre as coisas da terra, no entanto, Adão e Eva decidiram ouvir Satanás. Sua desobediência, sua rebelião contra Deus, os separou da comunhão com Deus. Romanos 5:19. Pois como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um único, muitos se tornarão justos. Como resultado, a doença do pecado foi transmitida a cada geração. A Bíblia diz em Gênesis 6:12: Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Isaías 24:5-6. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores.
porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Portanto, a maldição consome a terra, e aqueles que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os habitantes da terra, e poucos homens restam. A terra geme porque foi arruinada pelo pecado. Como uma doença debilitante, o pecado distorce e devasta tudo o que toca. O pecado corrompe e divide, mas o céu declara a glória do Senhor. Salmos 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O céu é o trono de Deus. Isaías 66, 1. E porque ele é absolutamente santo e sem pecado, não pode tolerar o pecado, nem olhar para ele sem trazer julgamento. A Bíblia diz sobre Deus: os teus olhos são tão puros, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque 1:13. Mas o seu amor é tão poderoso e grande, que ele fez um caminho para que a maldição do pecado seja removida, a culpa que mancha nossos corações e corrompe nosso mundo. Deus crucificou o pecado na cruz, pelo sangue de Cristo que nos redimiu da pena do pecado. Ele morreu em nosso lugar, suportando os julgamentos que merecemos, apresentando-nos sem falhas diante de seu Pai no céu. Jesus Cristo é o Salvador do mundo porque ele é o único que pode fazer a ponte entre o céu e a terra. A Bíblia diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. É difícil para nós admitir, mas somos pecadores por nascimento, pecadores por escolha e pecadores por prática. A boa notícia é que Deus fez um caminho para que sejamos salvos por sua graça. Efésios 2, 8-9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E este é o seu glorioso presente para as pessoas, em um mundo caído. A diferença entre o céu e a terra é que Jesus Cristo deixou a glória do céu, e veio a esta terra infectada pelo pecado por uma razão: tornar nossa salvação eterna possível. E isso faz toda a diferença para Deus, para o céu e para nós na terra. Veremos muitas vistas gloriosas no céu, mas a mais poderosa de todas será o Salvador do mundo em sua glória. Isaías 33, 17. Os teus olhos verão o Rei em sua formosura, e a terra que está longe. Jesus Cristo nos deu um vislumbre disso quando ele abriu a cortina do céu e disse ao apóstolo João para escrever o que ele viu. Apocalipse 5, 6 e 5, 13. E vi entre o trono, com os 4 seres viventes, e os anciãos um cordeiro em pé, como morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e tudo o que neles há, dizer: àquele que está assentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. É parte de nossa natureza humana querer indulgir nossas fantasias sobre o céu. Mas Deus tem suas razões para nos dar apenas um vislumbre de seu lugar eterno. A linguagem humana é insuficiente para descrever tal majestade. A magnificência das posses da terra desvanecerá na luz do céu. João só podia expressá-lo com analogias. Seu brilho era como o de uma pedra muito preciosa, como jaspe, límpida como cristal. E a grande rua da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21, 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a rua da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Apocalipse 21, 21. Aqui na terra, as ruas são cobertas de cascalho e as janelas são feitas de vidro. Mas João escreve sobre as ruas de ouro, que são transparentes. Lembre-se de que no céu tudo é feito novo. Apenas vislumbres das coisas por vir nos são dados. Precisaremos de uma transformação celestial para compreender tal glória. As coisas obscurecidas da terra se tornarão transparentes na eternidade. Agora são conhecidas apenas por Ele. À medida que praticamos a paciência enquanto esperamos, deixemos que os pensamentos da glória do céu encham nossa alma. Eles nos sustentarão até o dia em que nossos olhos se abrirem completamente. Pedro diz àqueles cuja esperança está voltada para o céu:
Recepção abundante no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro 1:11. Quando ele estender os braços, convidando seu povo, ele se voltará para seu Pai e dirá: a glória que me deste eu lhes dei, para que sejam um, assim como nós somos um. João 17:22. Veremos suas mãos com cicatrizes de pregos. Cairemos a seus pés e choraremos de alegria, louvando seu nome maravilhoso. Isso é o que veremos no céu. Oremos. Amém.